Tudo bem? Vamos começar. Hoje a gente atrasou um pouquinho porque teve uma troca do nosso palestrante de hoje. Mas a gente não deu nem 7 minutinhos de atraso. Enquanto isso, como sempre, aproveitando, né? Eu vou dar os recados da casa. Para a pessoa que vem a primeira vez, que não conhece os trabalhos um pouco. Só um minuto. Então a casa, como a maior parte de vocês já sabe, né, ela tem palestra todos os dias, né, de domingo a domingo mesmo. Só os horários são um pouco diferenciados e o tipo de trabalho diferencia um pouco, ok? De segunda a quinta, né, é nesse horário normal, começando 7h30, para quem vier para passar no plantão, ok? As palestras começam 8h10, hoje que atrasou um pouquinho. Então, meia hora antes, quem quiser passar no atendimento fraterno, que é o plantão, chega às 7h30, tá? Todos os dias também. Passe à distância, geralmente a pessoa vem e quer tomar o passe à distância, mas também tem que passar no plantão. Passa no plantão antes, explica, né, para quem que é, por que é, qual o motivo, e aí vai vir com o papelzinho para o passe à distância também da mesma forma. E o trabalho diferenciado ele acontece na sexta, porque ele é feito um trabalho voltado para dependentes químicos, ok? E é um trabalho que pode ser feito tanto com a presença do dependente químico, ou se ele não quiser vir, com um parente ou um amigo, né? Consegue-se fazer um trabalho à distância também. E a gente sabe que muitas vezes o dependente químico ele não quer participar, não quer vir, né? E de alguma forma a gente tem que atingi-lo com esse trabalho. Então ele pode ser feito à distância. E nos domingos, a gente tem as palestras que começam às 10 da manhã. Paralelamente a essa palestra, tem evangelização infantil, que acontece aqui na casa, lá na sala de cima, onde as crianças começam a conhecer a doutrina assim, de forma lúdica, né? Bem voltado para a idade delas. Então, quem tiver criança, não tem, às vezes, com quem deixar. Então, vem na palestra domingo, a criança fica lá, brincando também, fazendo atividades de criança mesmo. E, enquanto isso, os pais podem assistir a palestra no domingo de forma tranquila. Tá? Isso é relativo às palestras. Os trabalhos que a casa faz, ela faz trabalhos na área social. Então, hoje a gente tem atendimento a 85 famílias, que é a distribuição da cesta básica para essas famílias, né? Todo segundo sábado do mês, a gente distribui essas para 85 famílias. E que elas estão cadastradas. E a gente sempre pede para quem puder, claro, dar colaboração de alimento não perecível, porque hoje a gente está tendo que arrecadar muita, na verdade hoje são 700 quilos de alimento por mês, que a gente precisa distribuir nas cestas. Então hoje a gente está pedindo para quem puder ajudar, leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar, tá? Quem puder contribuir com alguma dessas coisas ajuda bastante a casa. Outro trabalho que a gente faz também na área social é a distribuição de lanches para os moradores de rua. Isso acontece todos os sábados à tarde, então por volta das 16h30, o pessoal se reúne aqui, começa a montar os lanches, fazer bebidas quentes, chá, suco, refrigerante, tudo para levar os lanches prontos para o pessoal ali no Carandiru. Então, por volta das 18 horas, a gente vai até o Carandiru e faz a distribuição desses lanches. Então, é um trabalho também que é aberto à participação de qualquer um. Não precisa ser frequentador da casa, não precisa ser um trabalhador da casa, basta vir no sábado nesse horário. E esse trabalho, pode participar desse trabalho de forma bem tranquila, tá? Hoje, especialmente, também eu vou falar da nossa rifa. A gente está promovendo o que a gente chama de ação entre amigos, né? Que é uma rifa de Natal. O prêmio é uma Smart TV LED 43 polegadas da Samsung. Essa rifa custa R$20. E isso daí, toda essa renda, a gente está revertendo para a nossa festa de final de ano. Né? Para a festa que a gente sempre faz de final de ano, que tem alimentação, tem presentes para as crianças cadastradas aqui. Então, quem puder ajudar também na rifa, ela está aqui. Tá? Quem quiser já ajudar a casa. É R$20 uma rifinha. Então a gente agradece bastante também para quem puder participar aí do Natal das criancinhas final do ano, ok? Então os recados basicamente que eu tinha que passar eram esses.
Então, agora, propriamente dito, para a gente iniciar nossos trabalhos, eu peço a quem puder que cerre seus olhos, comece a sentir um pouco a respiração, sentindo o ambiente desta casa, para que assim, desta forma, a gente possa começar a nos conectar nessa corrente de amor, nessa corrente de paz, deixando para fora desse ambiente os nossos problemas do cotidiano. Amanhã a gente cuida deles, mas nesse momento vamos nos dedicar a nós, a conexão dessa corrente maravilhosa, agradecendo aos mentores de luz que trabalham nesta casa, aos nossos próprios mentores que nos acompanham nessa jornada maravilhosa, que possamos dessa forma assim leve, fluida, sentir o ambiente de paz, de amor, para que nos conectando à corrente desta casa recebamos aqui os ensinamentos do Evangelho do nosso Jesus Cristo, que nos disse que onde tiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estará no meio de nós. Então temos certeza que ele estará aqui representado pela sua corrente prateada, uma corrente de muita luz e ensinamento, que possamos aproveitar esse trabalho para o nosso trabalho maravilhoso de evolução. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje a palestra vai ser Questões do Cotidiano, né? Quem vai palestrar é o nosso amigo e irmão Mauri. Então vamos a todos ajudar e vibrar para que a gente tenha uma boa palestra aqui. Com certeza teremos, né? Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Na realidade, assim, eu gostaria que vocês não encarassem isso como uma palestra, né? Gostaria que vocês encarassem mesmo como uma reflexão, né? Hoje foi um dia, né? Algumas pessoas presenciaram, então hoje foi um dia típico aqui no centro e continua sendo. Então essa palestra, ela está dizendo um pouquinho, né? Questões do cotidiano, que é justamente isso que a gente vive no dia a dia. E às vezes essas coisas se tornam assim tão corriqueiros e tão com manias nossas, que a gente acaba deixando de até observar algumas coisas muito importantes que acontecem na nossa vida, o nosso comportamento em relação a essas atitudes, né? E a gente acaba misturando um pouco as coisas, acaba desenfreando uma série de eventos, né? Seja materiais, seja morais, seja espirituais, e a gente acaba se fechando, ficando chateado, né? Às vezes até, em vez de olhar para fora, né, olhar exatamente o que a gente pode tirar de lição daquela situação, a gente acaba colocando uma barreira, né, e às vezes não entendendo bem a lição. Então, essas questões cotidianas que o texto fala, começa assim, tá? O livro é Segue-me Evangelho por Emmanuel, Mateus, página 54. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus, Mateus 6,13. E a gente tá tão assim automático na gente, eu não sei, né? Eu digo sempre por mim, que a gente sempre acaba falando, até na prece isso, né? E aí a gente fica tão automático que a gente acaba deixando mesmo, né? De que é esse livrai-nos do mal, né? O que diz o texto, até por Emmanuel, ele diz o seguinte, ele começa traçando todas as linhas, né? No finalzinho ele só fala uma coisa que a gente precisa encarar mesmo, mas é um texto que diz que só fala da injustiça, só fala das ofensas, de como a gente é incompreendido, de como a gente, às vezes, como a gente critica as coisas e como a gente fica abatido com essas provações que a gente vive, né? E esse texto ele fala para a gente mudar um pouquinho o jeito de pensar, mudar um pouquinho no jeito de agir, né? Somente numa situação que a gente se sente injustiçado, né? Porque injustiça é uma coisa assim que é tão pessoal às vezes, né? Porque às vezes a pessoa que pratica essa injustiça não é que não sabe, ou talvez não faz do jeito que queria, né? E a gente acaba achando que aquilo era pessoal mesmo, né? Eu tenho um exemplo muito claro assim do dia a dia, às vezes nosso chefe, né? A gente está trabalhando, o chefe teve um dia ruim na casa dele, teve uma noite ruim e ele acaba no outro dia descontando na gente algumas coisas que a gente nem acha que é justo, né? E o texto diz para a gente começar a encarar essas coisas e rever o gesto, né? Rever o gesto do chefe, rever o nosso gesto com relação a essas atitudes. A gente dá esse exemplo do chefe que parece ser muito pequeno, né? Mas no dia a dia mesmo, assim, até numa condução, a gente vê no metrô, às vezes você vai sentar, alguém senta na tua frente, né? Às vezes o banco é para uma pessoa especial, né? Para um idoso e ninguém respeita, ou às vezes a gente numa condição de idoso, acaba uma pessoa sentando lá.
O texto fala isso, para a gente avaliar realmente o nosso gesto em relação a isso, né? Quais as nossas exigências com relação a essas coisas. Porque às vezes a gente é muito crítico também, né? E às vezes esse lado crítico da gente acaba criando uma situação assim que acaba nos consumindo emocionalmente. Porque eu acho que a grande questão é essa, emocionalmente, né? Hoje eu estava vindo aqui para o centro, acabei esquecendo a chave para abrir aqui, cheguei, tinha vários amigos aqui na chuva, assim, no frio, todo mundo gelado, e eu fiquei assim, né? Falei, meu Deus, né? Acabei, você vê um ato meu, ainda bem que é o centro, né? A gente não ia, né? Quer dizer, a pessoa vem com mais paciência, né? Então imagina numa situação dessa, a gente não conseguir pôr em prática, né? Às vezes na fila de um banco, às vezes um gerente de um banco. Então, o texto diz isso. Se a gente puder, em vez de ficar olhando o que a pessoa fez, em vez de se sentir injustiçado, se sentir, né, pequeno, se autoflagelar, talvez a gente comece a mudar, né? Eu dei esse exemplo do chefe, esse exemplo do metrô, e aí a gente tem que levar para as outras coisas maiores na nossa vida, né? Às vezes uma relação de pai, de mãe, de filho, né? Situações que às vezes a gente se coloca. Eu gosto muito de usar exemplo da minha vida, que eu acho que fica mais fácil, né? Então, a gente avaliar isso. Às vezes, uma palavra que a gente fala, um ato que a gente tem, e às vezes, por menor que seja, ele cria algum movimento, né? E dizem que cria um movimento espiritual também, né? Todo o nosso ato, nossa força mental. E o texto, ele diz exatamente isso. Se a gente começa aumentar uma situação que talvez ela era pequena dentro de um quadro, a gente começa a sofrer emocionalmente, sofrer espiritualmente, sofrer energeticamente. Então, a ideia é que a gente não perca a tranquilidade. Eu acho que essa é a palavra certa, né? O texto diz para a gente não perder a tranquilidade nessas questões do cotidiano, que parece, às vezes, são pequenas, a gente acaba aumentando, né? Para a gente aprender a valorizar isso também. E é uma forma de valorizar isso é olhar para outras pessoas. Porque às vezes a gente se sente tão injustiçado com certas coisas, né? Às vezes a gente não tem o dinheiro necessário que queria ter, ou não ganha o salário que queria ganhar. E às vezes tem pessoas que nem salário está ganhando hoje, né? Existem pessoas também que estão nas ruas, às vezes, sem uma casa. Para a gente ter esse olhar só diferente. Porque às vezes a gente fica tão focado no que a gente acha que é o meu problema, que o meu problema é maior, né? E a gente não leva isso para fora. Então, o texto falou para a gente ter mais tranquilidade com isso. E também a questão das ofensas, né? Quando a gente é ofendido por alguém, por algo, que a gente possa se colocar, né? O que a gente está pedindo aqui, na realidade o que está no texto, é uma forma de a gente poder se resolver melhor com as nossas coisas, né? A gente poder olhar, sabe, um pouco o pé para trás e falar: por que eu estou sendo ofendido dessa forma, né? Por que esse grau de ofensa, né? E tentar se colocar no lugar daquela pessoa, né? É muito difícil, é muito difícil. Então, às vezes, o motorista do ônibus, né, fecha um outro, um xinga, a gente xinga o outro. Então, para a gente começar a fazer essa análise, porque é nessas pequenas coisas, são pequenos vícios e pequenos hábitos com a gente que vai definir os grandes. Se a gente não conseguir tirar da nossa vida essas pequenas coisinhas que nos afetam no dia a dia, né? Essas vezes você está irritado, você briga com o motorista, você briga com o vizinho, né? E a gente acaba se enchendo de coisas, né? Se enchendo de energias e acaba se perdendo dentro da gente mesmo. Aí a gente, né, um caminho para uma depressão, um caminho para uma chateação, né? Às vezes a pessoa está sempre mal-humorada. Então, o texto fala se a gente conseguir, né, por suposição, num grau de ofensa, se a gente se conseguir colocar no lugar do outro. Eu vou falar para vocês, com todo respeito, isso parece um filme Guerra nas Estrelas para a gente fazer, né? É uma coisa assim que é muito difícil mesmo. Mas também não custa tentar. Porque a ideia de quando a gente vem para uma casa espírita como essa, e o que eu acho que é legal que a gente vê na doutrina espírita, que também, né, além de uma religião, é uma forma de agir que você tem que ter, né? Então, é ciência, religião, né, e filosofia. E filosofia é justamente isso, é a gente tentar colocar em prática,
né? A gente vem aqui, assiste essas palestras, as pessoas trazem coisas aqui muito boas e falam, mas se a gente não for mudando nossos hábitos também, não praticar isso na vida cotidiana, né, fica muito difícil. Porque tudo que a gente fala parece que está muito distante. Mas à medida que você começa a pôr em prática algumas coisas, né, e aprende a respeitar dentro de uma filosofia, dentro de uma doutrina que você procura pregar, né, eu posso confessar para vocês que vai aliviando, né? Vai aliviando no sentido de que você encontra alguém como você, com as mesmas dificuldades, e a gente acaba se dando a mão, né? Ayrton, a gente está sempre conversando muito, porque no fundo, gente, é tudo igual, né? O cotidiano são iguais. Claro que existem problemas muito maiores, né, para cada um, mas se a gente está junto, se a gente tem uma prática, se a gente tem um jeito de aplicar as coisas na nossa vida, pode ter certeza que vai ficando melhor. E a gente vai criando uma energia melhor para a gente mesmo, né? A gente vai saindo de situações assim, de energias grossas mesmo, né? Se a gente conseguir se apaziguar, conseguir, sabe, fazer uma oração, agradecer. Agora, o difícil é você agradecer nessas situações, né? Quando você é injustiçado, quando você é ofendido, quando você é incompreendido, né? E o texto fala que a gente, nessas situações, né, de incompreensão, de injustiça, de ofensa, de crítica, né, a gente procurar, ao invés de fazer barulho, ao invés de revidar, a gente poder esperar, respirar, né? Ele fala muito que a visão dos outros, né, e se a gente olhar com essa visão que a gente está olhando, acaba agravando os nossos problemas. Então, é muito difícil. Eu sei que na prática a gente viver essas situações, mas eu acho que a gente precisa tentar. Eu acho que já passou da hora da gente tentar. Porque se a gente fosse deixar levar, né, por um país que você liga a televisão, a gente só vê problemas, a gente só vê morte, a gente só vê corrupção. E se a gente fosse abraçar isso, como é que a gente vai ficar emocionalmente, né? Eu acho que a gente precisa começar a filtrar essas coisas também, né? O filtro está na gente também. Né? Você ter a opção de falar, eu vou ver isso agora, eu não quero ver, eu vou ver coisa melhor. Porque existe uma energia no planeta também, inclusive nossos amigos espirituais falam muito, existe uma energia no planeta de mudança. Não é que está tudo errado, que tudo vai acabar, que tudo é caos, é o contrário, né? A gente tem recebido bastante mensagem que diz exatamente o contrário. É nessas horas que se limpa, é nessas horas que dá uma peneirada, é nessas horas que a gente começa a enxergar coisas melhores. Agora, a gente precisa saber com que a gente vai se pegar também, né? Qual que é a minha dedicação? Eu quero me apegar com o quê? Né? Só com coisa ruim, só com coisa negativa? Ou eu posso vibrar com coisas melhores? Então, questões do cotidiano, como o texto fala, que esse cotidiano a gente precisa fazer diferente. A gente precisa sair dessa roda, sabe? Porque a gente está sendo atropelado. Às vezes eu me sinto assim, atropelado, com tanta coisa ruim, né? Com tanta informação. Mas eu sei também que a gente pode mudar isso, né? Porque se a gente avaliar, existe essa energia toda do planeta, que é um peso, existe um monte de coisa, existe a nossa energia, existe o nosso eu também. Se a gente não conseguir se blindar, né, com o nosso eu, ficar dentro de uma energia que a gente seja suportável por nós, a gente fica né, fica embolado essas energias. Então, e como a gente faz isso, né? E aí a prática de uma religião, né? Ele fala aqui através também de meditação, de autoanálise, né? Então, é uma questão mesmo de mudança de comportamento, né? A gente querer se apegar no quê? Aonde eu vou querer? Com quem eu vou querer ficar? Existe uma situação que a gente vê nos livros espíritas, né? Que eu não sei se vocês sabem, que a gente vive em legiões mesmo, né? Então, os espíritos também vivem em legiões. Tanto legiões de espíritos bons, como legiões de espíritos ruins, né? E todo mundo se agrega à medida do seu sentimento. Então, no mundo hoje, da forma que dessas cargas energéticas que a gente recebe, a gente mudar nosso comportamento, né? A gente viu aí os meninos ser atropelados essa semana,
o outro foi morto. Se a gente conseguir vibrar um pouquinho, sabe? Pelo menos vibrar para esse espírito que se foi, né? Fazer uma oração do seu jeito mesmo. E às vezes a gente não consegue. Até para essa mãe que já pensou em receber a notícia que seu filho morreu, foi atropelado, né? Então a gente precisa ter um pouco de compaixão também. Não entrar nessa situação e deixar ficar desvelado isso, né? Ou a gente já vai no WhatsApp, passa a mensagem, passa para todo mundo, começa a criar uma rede de... A gente precisa, sabe, reprogramar um pouco. A gente precisa entender realmente o que a gente quer, né? É chegado um momento que todo mundo fala essas mudanças, as alterações no planeta, tudo. Agora a gente precisa saber mesmo o que a gente quer para o meu futuro, né? O que eu quero aqui da casa do caminho, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Eu venho receber passes aqui, venho melhorar, venho buscar meu equilíbrio, né? Porque uma coisa é a gente buscar equilíbrio e ficar bem. Outra coisa é voltar para a nossa jornada, porque todos nós temos uma jornada. E tem hora que a gente adoece, né? Eu já me senti adoecido quando eu cheguei aqui, né? E tem ainda algumas doenças, mas pelo menos a gente vai tentando, vai se apegando, vai ajudando o próximo, porque Jesus já falava isso. O que a gente fala aqui, o que está na Bíblia, gente, Jesus já deu o caminho, né? Não estou aqui para falar a gente tem que ser Jesus, porque acho que a gente está longe ainda. Mas se a gente se apegar em algumas coisas e conseguir pôr em prática, né? Porque às vezes a gente sabe o que tem que fazer. Olha, eu vou te falar, na minha vida, sempre falei, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora, sabe como eu falava? Me livra, tá? Só quero ser livrado, né? E aí é fácil isso. A gente fazer essa oração e falar, Jesus, me livra de todo o mal, né? Só me tira daí do mal. E o que eu estou fazendo para isso, né? Será que eu não estou sendo egoísta de falar também me livre e deixa quem tiver que ficar? Então, o que a gente pensa, o que a gente vem, o que a gente procura fazer aqui na Casa do Caminho, é só tentar pôr em prática algumas coisas que é muito difícil de Jesus, né? É ajudar o próximo, né? É pensar um pouco mais no outro. E eu confesso para vocês que eu tenho alguns anos aqui. E é um trabalho diário e árduo. Porque justamente na hora que a gente mais precisa, a gente esquece. Sabe? Na hora que você está naquela doença ruim, um ente querido, você esquece de tudo que a gente fala aqui. Eu tenho a felicidade hoje de já conseguir pelo menos, eu não vou mais falar, né? Eu não vou mais fazer o que eu penso. Então, hoje, quando você recebe uma situação, você respira e fala, e aí, Jesus, eu preciso de força para passar, né? Eu não quero ser aquela pessoa. A gente tem uma coisa que a gente fala muito aqui, se eu não me engano, é Joana de Ângeles também, que a gente precisa tirar esse homem velho da gente. A gente tem uns vícios de algum tempo já de espírito. Não sei se vocês sentem isso que eu estou falando. A gente tem um jeito de tratar as coisas que às vezes a gente precisa tirar esse homem velho de dentro da gente, né? A gente precisa querer e ter muita força de poder mudar atitudes que a gente pratica há anos, que em toda a sociedade, que em toda a família, de alguma forma, foi aceita. E se a gente não tirar essas raízes, essas coisas ruins de dentro da gente, como é que a gente vai melhorar? E o que eu acho legal na doutrina é justamente isso, que a doutrina fala que a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é de cada um. Não adianta eu jogar para o terceiro, não adianta eu jogar para o motorista do ônibus que ele xinga, que ele fecha, para o outro motorista, não adianta eu jogar para a pessoa que não dá lugar no metrô, né, se eu não fizer nada. É muito mais fácil a gente jogar para terceiro, a gente jogar para o parente, jogar para o pai, jogar para o chefe, que ele é ruim, e acaba não vendo as nossas atitudes. E isso que eu acho legal nessa doutrina, que ela te traz com responsabilidade de você saber que é causa e efeito. O que eu faço, eu recebo, né? Então, se a partir do momento que eu decidi sair dessa energia, sair dessa briga interna, sair dessa energia toda de peso e decidir fazer alguma coisa para mudar, eu vou conseguir mudar. É preciso muito trabalho, né? E o trabalho é aqui dentro, né? E a meditação, né, todos os textos que a gente lê, que a gente acaba estudando, fala isso, que a gente tem que começar a ouvir nossa voz interna também. Porque se Deus diz que nós somos imagem e semelhança dele, né, e a gente tem uma faísquinha dele aqui dentro, ele está aqui dentro. Agora, como é que eu procuro isso, né?
Se não é através de uma meditação, se não é através de ouvir minha vozinha interior e falar, e aí? Né? Então, o que o texto pede é justamente isso. Né? Parece ser muito fácil, mas nesses momentos, né, de injustiça, de ofensa, de incompreensão, de críticas, ou até mais, que é muito mais pesado, né? Ou uma provação, ou na enfermidade, né? Porque isso acontece, que a gente não esqueça essa oportunidade de se elevar, né? Essa oportunidade de se pegar numa coisa que é boa, se pegar com alguém, se pegar numa oração, se pegar numa prática religiosa, não importa qual seja, né? Agora, uma prática que traga para vocês construção, né? Uma construção positiva, que a gente saia do lugar, que a gente fique melhor. Eu acho que é isso. Então, essas questões do cotidiano, quando ele coloca, porque é uma coisa tão dentro de nós já, que a gente acaba nem notando. Né? Então, xingar o vizinho, falar mal do outro, falar mal do cabelo, da roupa. Né? Eu lembro quando eu cheguei aqui no centro, isso era dar risada, né, dona Luísa? Eu falava, eu quero ser espírito de luz de qualquer jeito. Não, eu quero ser espírito de luz, quero ser espírito de luz. E eu falo, não, eu quero, eu vou ser. E a gente acha que apagou a luz, é espírito de luz. Né? Ou acende a luz. Gente, é um trabalho muito árduo. Né? A gente só precisa ter muita coragem para começar. E a gente já viu aqui nessa matéria, já viu nesse lugar, que vê espíritos assim maravilhosos. Né? Chico Xavier. Tem um monte, né, que passaram por aqui, que já conseguiram essa evolução. Jesus, né? A gente acha que Jesus também foi fácil para ele, a gente acredita seriamente que ele sofreu evolução como nós. É um processo evolutivo. Porque se a gente é a imagem e semelhança de Deus, e ele falou que a gente tem que chegar lá igualzinho, a gente é assim. Então, é a gente saber como a gente quer encarar essa evolução. É saber como eu quero melhorar. É saber como eu quero tirar essa água suja, sabe? Tem uma coisa também que eu acho muito interessante falar. Eu sempre falo nos plantões, e as pessoas falam assim, caramba, Mauri, eu venho para o centro e a minha vida parece que vira de ponta cabeça. Né? E eu gosto de falar uma coisa que é tão legal, e é verdade mesmo. Porque dizem que uma mangueira, se você deixar uma mangueira muito tempo sem uso, né, e a água que ficou lá dentro fica suja, fica verde, fica um tempão lá. E aí você vem para o centro, você começa a receber paz, começa a fazer uma prática religiosa, começa a fazer o bem, né? Você começa a jogar água limpa nessa mangueira. Então, gente, a primeira água que sai vai ser sempre a suja mesmo. Né? Então, isso que me dá fé, que um dia vai parar, minha mangueira vai parar de sair água suja. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, mas tem hora que parece que a vida dá fica maluca, assim. Mas vocês podem ter certeza que aqui, espiritualmente, né, uma igreja, sei que for dentro da tua fé, tem que ser um pouso de respiro, tem que ser um pouso de paz, de sossego. Eu fui para Aparecida esse final de semana, acabei indo para minha esposa, ela é católica. E eu vou te falar, eu chego naquele lugar, parece que eu quero deitar lá, assim, e ficar, porque parece que é um pouso espiritual mesmo, sabe? É uma energia, estou falando por mim, tá bom? Estou falando por mim. E a gente sabe que, espiritualmente falando, se existe um altar e você tem uma prática de fazer oração, de fazer seu contato com Deus, cria-se nesse altar, ali dentro da sua residência, de qualquer lugar, cria-se uma energia de fé ali mesmo, que você está depositando, porque fé, oração, tudo é uma energia, né? E eu vou te falar, aquilo me faz tão bem, como aqui no centro também. Então a gente tem que ter esses pousos de respiro, de meditação, e nós todos precisamos se achar com isso no dia a dia. Seja lá no trabalho, seja antes de sair de casa, seja antes de dormir, precisa achar, sabe? Precisa achar um lugar que vocês sentem e falam, ó, como é que foi meu dia? Né? Deixa eu meditar, deixa eu ver, né? Porque a natureza sopra muitas coisas, né? A gente tem do nosso lado guardiões, anjos da guarda, protetores, né? Que eles estão sempre soprando coisas boas no nosso ouvido. É claro, se a gente quiser ouvir também. Como tem também os ouvidos ruins. Se a gente quiser ouvir coisa ruim, vamos ter. Então, o que eu estou pensando que o texto fala, é se a gente pode se agregar a isso, se agregar em coisas boas, de ouvir os conselhos bons.
né? De ouvir o conselho, né, nessa meditação que você fizer e falar, pô, é isso que eu quero abraçar, é isso que eu quero fazer, qual é o tipo de comportamento que eu quero ter daqui para frente, né? Como é que vai ser minha vida? Aí voltando para essa questão da causa e efeito, se eu daqui para frente começar a mudar, né, de começar a fazer causas boas, naturalmente os efeitos vão vir um dia. Então, é uma conta que eles falam, né, que ela vai meio de trás para frente, assim. Se a gente começar a fazer coisas boas, se doar, ou seja, pôr o evangelho na nossa vida, o evangelho de Jesus, praticar as coisas que ele fala, uma hora a gente vai encontrar, uma hora a gente vai se encontrar com as coisas boas que a gente fez, né? E a gente vai nessa evolução, vai um dia, todos nós necessariamente vamos ser espíritos de luz. Isso está escrito, não foi eu que falei. Isso me deixa feliz também. Não sei quantos milênios vamos conseguir, mas o importante é a gente tentar. Então, o texto fala justamente isso, para a gente tomar muito cuidado com essas questões do cotidiano, que parecem corriqueiras, que parecem imantadas já no caráter da gente, no jeito da gente, e a gente acaba achando que isso é normal. A gente acaba achando que você reagir a uma injustiça, você reagir a uma ofensa, acaba sendo normal pelo teu comportamento, né? E não é, não é. É mudar a atitude de como a gente recebe isso, do que a gente quer fazer daqui para frente, né? Com aquela ofensa, com aquela injustiça. Então, o que eu vou me pegar? Vou xingar, vou retribuir ou vou vir aqui para o centro e chorar? Porque tem coisa que dói demais, né? Mas eu posso falar para vocês que sempre a oração, esses passes, essas palestras, ela dá essas aberturas para a gente. Eu já fiquei aqui assistindo palestra aí por volta de uns 6 anos, eu acho. Depois eu fui fazer um curso na casa, depois eu fui. E eu posso confessar que essas palestras me ajudaram muito, porque parece que a pessoa estava aqui desse lado, parece que estava falando para mim algumas coisas. Eu falo, meu Deus, né? Parece que veio o tema para mim. Então isso ajuda muito. E isso são coisas para ficar dentro de vocês e da gente, para a gente reagir, para a gente começar a mudar, né? Agora, claro, tem que querer, né? E vou te falar, o caminho é bom, né? É muito bom. É bom. Porque tem horas que a gente está aí fora, a gente não tem com quem chorar, não tem com quem reclamar, né? E parece ser tudo tão difícil, mas a gente vem aqui, faz uma oração, e nessa meditação, você sente que tem gente que fala, calma, calma, vai dar tudo certo, né? Tem que confiar. Tem o Vladimir, ele tocou uma vez num assunto que eu achei tão bonito, e eu não consigo fazer ainda, que ele diz que a fé é justa. A gente não teria que ter fé e pedir e fazer. A gente só teria que acreditar. Se eu pedir uma coisa, né? Porque diz que a fé funciona assim. O dia que eu tiver fé em Jesus, o dia que eu tiver mesmo em acreditar, eu não preciso pedir, não preciso falar. Ela já acontece, né? Então, é a gente ter essa certeza, né? Ou pelo menos buscar essa certeza que eu estou depositando, né? Essa fé verdadeira de saber que um dia vai acontecer o que for melhor para mim. Tá bom? Eu acho que é isso, eu me alonguei um pouquinho, tá? Queria agradecer a vocês mesmo. Como eu falei, eu acho que é mais uma reflexão, tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Mauro. Imagina. Vocês têm alguma pergunta? E como sempre a gente abre para quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, falar um pouco sobre o tema. Alguém quer falar um pouquinho sobre o cotidiano? Então eu falo um pouquinho. Então é bem isso que você falou, né? O cotidiano é as coisas do dia a dia. Acho que o dia a dia o que a gente tem que fazer é se policiar, né? Sim. Porque hoje eu fui pego também, e acontece bastante comigo, esse negócio do noticiário. Falo, não vou ligar porque eu não quero ver. Mas aí você está acontecendo, vai lá e liga. Aí hoje eu estava vendo uma reportagem, o policial matou o bandido. A primeira reação que às vezes eu tenho, é, putz, que bom que morreu o bandido. A gente fala assim. Eu mesmo me falo, como é que eu estou julgando? Eu tô lá, não sei. Como é que eu estou julgando toda essa história que a gente sabe, vidas passadas, o que envolveu esse policial com esse bandido para ter acontecido isso? Como é que eu estou julgando que o bandido deveria ter morrido ali? Né? Então, essas questões é realmente se policiar, né? Pensar. Né? O que é certo aqui, o que é errado? Eu tenho capacidade de julgar esse acontecimento? Não tenho. Então, deixa a coisa saber, porque não é minha, não tem nada a ver comigo. Então, acho que o cotidiano é se policiar nesses pequenos pontos, né? É isso que você falou.
não brigar na rua, não xingar, pensar. Às vezes, você toma uma fechada, a primeira coisa que ele quer fazer é ficar nervoso que ele xingar. Pensa que o cotidiano é esse grande trabalho do dia a dia. Né? Tem um negócio super interessante. Eu ouvi. Não foi o Divaldo, foi um outro médium. Recebeu uma mensagem muito linda. Lembra aquele menino que foi arrastado pelo bandido? Eu vi, eu entendi isso. Tinha um sentido, né? Mas, tinha, olha, a mãe estava revoltadíssima há vários anos, porque não entendia o porquê. O filho foi arrastado daquele jeito. Né? Por que Deus, ela era tão religiosa e tal, e ela não tinha entendido por que a criança, o filho dela, que foi criado com tanto carinho, tinha sido arrastado pelo bandido, né? Por que não deixavam tirar a criança do carro? E ele foi arrastado e morreu. Ele mandou uma psicografia. Né? E aí ele mandou, depois acho que de 5 anos que aconteceu assim. Esse fato foi conhecido, né? Foi no Rio de Janeiro. Mandou, falando com aquele carinho todo e tal, que ele havia sido, na época... Das bigas, né? Roma. Das bigas, e ele que arrastava as pessoas. Ele que autorizava o acesso, né, dos cristãos na época, de arrastar os cristãos nas vigas e tudo mais. Então, aí você vê, né, o julgamento que nós temos. Que nós fazemos imediatista. De tudo. E como tudo é perfeito nessa vida. É verdade. Né? Então, isso que naquela época, na hora, menina, eu chorava tanto. Eu também, eu li isso, porque era difícil. Porque eu falava assim, meu Deus do céu, quando que eu vou aprender a parar de julgar as coisas que acontecem no cotidiano? Porque que é mais do que esse caso, né, que foi surreal. Aquilo foi assim, uma comoção nacional. Eu me lembro que assim, todo mundo queria matar aqueles bandidos, né? E assim, e o perdão do menino, tentando fazer com que a mãe perdoasse, né? E a mãe perdoou, conseguiu perdoar, né? A Dorô tocou num assunto importante, que eu acho bom a gente falar, que é justamente isso. Diz que a natureza, por mais ruim que pareça, ela não tem falha. E a gente, como espírito, precisa fazer certos ajustes. Né? O que ela falou é exatamente isso. Existem certos ajustes, né, de conduta de cada um, que o mundo e a natureza, e Deus cria-se situações porque ela precisa passar por aquilo. Esse menino, né, veio, eu li, achei, para mim também foi igualzinho para você, eu fiquei tão aliviado, porque foi comoção nacional, o menino foi arrastado no Rio de Janeiro, lembra, uma criança, tal. E ele passou uma psicografia depois que diz que ele tinha que passar por isso. Porque espiritualmente falando, diz que nós, em alguns momentos de práticas que a gente faz em vidas anteriores, a gente faz algumas coisas tão ruins e infelizmente, né, a gente precisa passar. Né? Porque se você causou uma dor muito forte ao outro, não tem como você chamar, me perdoa, que está tudo bem. O perdão... eu vou chegar lá. Então, e aí a gente fala, ó, Jesus, me perdoa, eu não queria fazer, acabei fazendo. Existe o perdão, mas existe a reparação. Isso é uma das leis divinas também. Né? Existe a reparação do ato. Então, se você cegar uma pessoa, né, você pode praticar, fazer, mas em tese, né, uma coisa mais assim, em tese, como é que é ficar cego? Né? Então, a questão do menino foi justamente isso. E a gente precisa saber que a natureza, ela não dá salto, ela não pune ninguém, é uns ajustes. Nesse momento o menino precisou passar por aquilo, mas o ofensor dele acabou praticando também, né? Porque ele arrastou. Então, criou situações de um para corrigir. Esse espírito, como ele se sentia culpado de ter arrastado muita gente, ele falou, eu quero passar, porque aí você pede a prova, né? Que a gente fala porta estreita, né? A gente fala porta estreita, é isso. O espírito pediu essa prova porque dizem que tira umas algemas depois, para ele evoluir, que ele assim vai embora. Tem espíritos que já viveu tantas coisas, mas chega num momento, ele está tão evoluído, mas ele precisa voltar e corrigir uma coisa que ele, perante a lei, perante a Deus e perante a ordem, ele fala, não, eu preciso passar. Não, mas você já fez coisas. Não, eu preciso tirar essa algema de mim para a evolução. Esse é um caso assim, né? Então, a gente precisa...
que a gente chama de resgate coletivo, é verdade, aviões, né? Isso é resgate coletivo, é verdade. Existe, Não, então, existem aviões, quando cai também, a gente fala em resgate coletivos, né? São resgates coletivos, que aí é muito, muito maior. Então, existe o dever da reparação, a gente não pode esquecer isso. Então, a gente acha, né, o que a gente precisa, e até um palestrante me falou uma vez, eu procuro ter, não consigo, confesso que eu não tenho. A gente tem que ter compaixão, né? Misericórdia é Jesus, é Deus, é uma lei divina. Agora, com essas situações, é ter compaixão, né? E eu sei do que você fala, porque o sentimento é isso, um bandido a menos, né? Mas ele também é um ser, ele tem mãe, né? Ele tem filho. Então, diz Jesus que a gente só precisa, porque a gente não consegue ainda, mas é preciso a gente ter compaixão. Porque às vezes a gente tem compaixão de animais, de um passarinho, né? E é um ser humano. Pô, mas é um ser humano terrível, matou 200 pessoas. Mas próprio Deus, próprio Jesus diz que a gente precisa. E a gente não sabe esse sentimento ainda, né? Porque essa situação é da natureza. A natureza que faz as leis dela, tudo certinho. Gente, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigado. Até lá. Tchau, tchau. Bom, então agora nesse momento de reflexão, sentindo a paz, a corrente dessa casa, vamos agradecer por tudo que recebemos aqui de maravilhoso, de ensinamento, que possamos levar realmente para dentro de nós o que aqui recebemos, essa inspiração, as lições, aplicando na nossa vida, como a gente disse, do cotidiano, e que possamos tornar melhor a nossa vida e dos que estiverem próximos de nós. Então, nesse momento de agradecimento supremo, vamos também vibrar pelos nossos irmãos mais necessitados, que não podem estar aqui nesta casa. Eu sempre digo que a gente deve agradecer muito o simples ato de chegar nesta casa, quando a gente tem irmãos que estão nos hospitais, que não podem fazer esse simples ato de vir até aqui, estão presos a camas, a aparelhos, sofrendo muito próximo da passagem. Vamos vibrar por esses irmãos, pensando que eles têm amor, amparo, vibrar também pelos nossos irmãos que estão nas ruas, sem amor, sem alimento, sem vestuário, que esses irmãos possam receber de nós e da espiritualidade também conforto e luz. E também pelos nossos irmãos que estão encarcerados, como a gente disse aqui, não devemos nunca julgá-los. Hoje eles estão sendo presos e julgados pela lei dos homens, mas as leis de Deus são divinas. E vamos pensar que esses irmãos estão ali cumprindo uma etapa e que é pena que eles saiam dali melhores do que entraram. Então vamos vibrar muito amor, paz e luz. E por fim, vamos vibrar também por nós, agradecemos a nossa espiritualidade, aos nossos mentores que com tanto amor e carinho nos acompanham nessa jornada, e que possamos levar essa luz, essa paz para dentro dos nossos lares, nos harmonizando os que ali convivem, formando dessa forma a nossa força. Porque o lar é a base de tudo, é de onde nós buscamos força, luz e paz. Que assim seja, graças a Deus. Então agora a gente vai iniciar o trabalho dos passes, tá? Se quem quiser é só aguardar. Obrigado.